Alô, galera vermelha, aquele abraço! Yuri Alberto, que ficaria no Inter até 30 de junho, indo para o futebol russo somente em 1º de julho, deve ir agora para o clube da Rússia. Por quê? Os russos, 200 estão oferecendo ao Inter mais, além dos 20, mais 5 milhões de euros para terem agora Yuri Alberto lá no futebol da Rússia. Portanto, o jogo contra o Juventude, em que Yuri Alberto marcou o segundo gol do Inter na vitória por 2-1 na última quarta-feira em Caxias do Sul, pode ter sido realmente o último jogo de Yuri Alberto com a camisa do Internacional. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, você vai encontrar o link da KTO. Acesse o site da KTO, é kto.com, vai lá, te inscreve, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. A dica de hoje é Campeonato Carioca. Nesse domingo, 4 da tarde, tem Botafogo e Bangu. Botafogo empatou na estreia, Bangu venceu o Fluminense. Estou apostando no empate. A odd do empate está em 3,75. Colocou no empate, portanto, para Botafogo e Bangu. Apostei lá agora há pouco na KTO. Empate pagando odd de 3,75 nesse domingo, 4 da tarde, Campeonato Carioca. Não pode esquecer, hein? É kto.com e para ter a bonificação no teu primeiro depósito, tem que usar o código promocional Paulinho. Vamos lá então, os russos. Nesta sexta-feira à noite veio a notícia, os russos estão oferecendo ao Inter 5 milhões a mais de euros para que o Inter libere agora, imediatamente, Yuri Alberto para o futebol lá da Rússia para jogar no Zenit já a partir do mês de fevereiro. Lembrando que a oferta que foi aceita pelo Inter foi de 20 milhões de euros e agora os russos oferecem mais 5, totalizando, portanto, 25 milhões de euros. Em reais, é a maior negociação, a maior venda da história do Internacional, agora com 5 milhões de euros a mais, que dá aproximadamente aí uns 25 milhões de reais a mais. Consequentemente, o Internacional vai ter praticamente o dobro da venda de Oscar para o Chelsea. Deixa eu até mudar aqui a tela para você acompanhar comigo aqui, na verdade. Antes os números da negociação, mas para ter uma ideia, ó, Yuri Alberto agora para o Zenit por 25 milhões de euros, o que dá, arredondando aí, 150 milhões de reais. Oscar, lá em 2012, quando foi vendido pelo Inter ao Chelsea na Inglaterra, a negociação em euros foi mais alta, 34,2 milhões de euros. Só que a cotação era menor. Em reais, lá em 2012, o Inter recebeu da venda do Oscar 79 milhões de reais. Agora, com esse aumento de 5 milhões de euros aí propostos pelo Zenit, o Inter vai embolsar aí, claro, não é tudo Inter, mas de qualquer forma a venda, 150 milhões de reais é a negociação, portanto, o Inter deve aceitar nas próximas horas e o Yuri Alberto ir agora realmente para jogar no futebol da Rússia lá no Zenit. O Inter tem dos 25 milhões de euros oferecidos pelo Zenit, o que dá aí 150 milhões e meio de reais, o Inter tem 75% desse valor, o que dá 18,7 milhões de euros, para reais arredondando 113 milhões. Então o Inter vai receber dos 150 milhões de reais, 113 milhões de reais. É muito dinheiro. Yuri Alberto e André Cury, seu empresário, tem 15%. Vão ficar então com 3 milhões 750 mil euros, o que dá em reais 22 milhões e 600 mil reais. Também é muito dinheiro para o jogador e também para o seu empresário. Finalmente o Santos, detentor do jogador, formador do Yuri Alberto, tem 10% da negociação. O Santos fica com 2 milhões e 500 mil euros, o que dá em reais 15 milhões de reais. Confirmando, portanto, as maiores vendas do Inter da história, Yuri Alberto, sem nenhuma dúvida agora, batendo e muito a venda de Oscar. Para o Zenit da Rússia, 25 milhões de euros, o que dá 150 milhões de reais. Oscar confirmando 2012, do Inter para o Chelsea da Inglaterra, 34,2 milhões de euros. Na época, a cotação, o euro valia bem menos do que atualmente, 79 milhões de reais. Na verdade, não é o euro que valia menos, o real é que valia mais. O real se desvalorizou muito nas últimas 10 temporadas. Em 2011, na verdade, em 2011 não foi a venda. Dá uma olhadinha para mim, produção. Ó. Quando é que o Inter vendeu o Bruno Fux para o CSKA? Tá errado aqui, não é 2011 não. Essa data aqui. Bruno Fux foi vendido para o CSKA da Rússia por 8 milhões de euros.
o que deu na época 51 milhões de reais. E finalmente, 2015, o Arangues foi vendido, o chileno Arangues foi vendido. 2020, pessoal, tá? Então 2020 Bruno Fux pro CSKA, 8 milhões de euros, 51 milhões de reais. Em 2015, o chileno Arangues foi vendido do Inter para o Bayer Leverkusen da Alemanha por 13 milhões de euros, o que deu na época 50 milhões de reais. Só para dar uma olhadinha aqui, ó, a diferença em reais aqui da venda de Yuri Alberto para Oscar, para Bruno Fux e também para Arangues. Não tem o que fazer, o Inter que já havia cedido, né, a proposta dos russos, mas com a questão, a exigência de liberar o jogador somente em 1º de julho, agora com 5 milhões a mais de euros, com certeza o Inter libera agora o jogador. O Inter já está no mercado para trazer um novo centroavante. Para ter uma ideia, o Inter vai ter 5 milhões de euros a mais, praticamente 30 milhões de reais a mais, vai receber pela venda de Yuri Alberto, então, consequentemente, para pegar parte desse valor, desse dinheiro, 30 milhões de reais aí, e contratar um outro centroavante agora, só com essa diferença da saída momentânea de Yuri Alberto. Lembrando que, provavelmente, então, o Inter nas próximas horas deve confirmar não a venda, mas a ida imediata de Yuri Alberto para o futebol russo e, consequentemente, aqui as fotos do último jogo do Yuri Alberto pelo Inter contra o Juventude na última quarta-feira. Ele marcou o segundo gol do Inter, 31 gols marcados pelo Internacional. Yuri Alberto que não deve mais jogar, não deve mais vestir a camisa colorada. Yuri Alberto, portanto, pessoal, 150 milhões de reais oferece o Zenit para que esse cara vá jogar agora no futebol da Rússia. Isso aí, forte abraço, fui, tchau.